Voltamos com mais um programa Dr. Chef. Agora vamos falar sobre Páscoa. Estamos a 3 semanas da Páscoa, então como é um prazer cozinhar para vocês na televisão, tentar ensinar você a cozinhar, nós vamos fazer uma correria de 3 semanas para ensinar alguma coisa nova que você possa fazer na sua Sexta-feira Santa ou então no seu almoço de domingo de Páscoa. Eu vou, logicamente, fazer o primeiro prato, um bacalhau. Nós vamos fazer ele de uma forma muito saborosa, muito servida em Portugal, talvez alguns já conheçam, mas é um bacalhau que você pode fazer de uma maneira simples, você não precisa se complicar todo na cozinha, não vai muitos ingredientes, né? Então é muito fácil de fazer. Para variar, na culinária portuguesa, vai muito leite, vai muito ovo, né? Então a gente vai ter que trabalhar com esses ingredientes hoje. E a segunda receita, nós vamos ensinar vocês a fazer aquele pastelzinho de nata. Já que estamos em Portugal, vamos servir um bacalhau, né, na nossa Páscoa, ou na nossa Sexta-feira Santa. Então faça um docinho português, você vai saber que é muito fácil. Eu simplifiquei a receita para vocês. Aquele pastelzinho de nata, pastelzinho de Belém, é mais ou menos esse que nós vamos ensinar, tá certo? Então fique aí, vamos aos nossos primeiros ingredientes. A nossa primeira receita chama-se bacalhau à Brás. É servido em toda Portugal, mas principalmente na região norte você encontra deliciosos, feitos em bons restaurantes. Então aqui eu vou ensinar vocês, é fácil, é uma coisa muito saborosa, vale a pena você se arriscar e é uma opção para o seu final de semana de feriado, certo? Anote os ingredientes do nosso bacalhau à Brás e aí voltamos já. Bacalhau à Brás: 500 gramas de bacalhau, meia xícara de azeite de oliva, 2 dentes de alhos amassados, 2 cebolas médias, 6 ovos ligeiramente batidos, 2 colheres de salsa picada, azeitona pretas, batata palha, sal e pimenta do reino. Anotaram os ingredientes? Ótimo! Aqui nós temos o primeiro ingrediente nosso, que é o bacalhau. Tá? Eu escolhi um bacalhau de boa qualidade, um lombo, né? Logicamente que você pode pegar qualquer parte do bacalhau, desde que você faça todo aquele processo de trocar a água durante 24 horas. Você fica trocando essa água desse bacalhau para que ele vá tirando o sal, chama-se dessalgar, e dentro da geladeira. É importante que essa água fique gelada, que é mais ou menos as características e as propriedades de onde veio esse peixe. Esse peixe veio da água gelada, então ele consegue soltar melhor o seu sal dentro da água gelada. Então você põe numa bacia, se ele for salgado. Você põe numa bacia, cobre com água, põe na geladeira. Daqui umas 4, 5 horas você troca essa água, põe na geladeira. E assim vai fazendo esse processo. Não precisa pegar água gelada já. Pega da torneira e põe na geladeira. Rapidinho ela gela e ajuda a tirar o sal. Só utilize esse bacalhau quando ele estiver todo sem sal. Alguns já são vendidos, né, dessalgados, então esse é o que eu comprei. Então, para você saber como é fácil. Eu vou ter que preparar ele em lascas, eu vou ter que desfiar ele. É diferente de você tirar em lascas, porque em lascas ele vai estar cozido e aí você passa o dedo assim, ele solta aqueles pedaços. Não é isso que eu quero. Para esse prato nós vamos ter que ter uma outra textura de bacalhau, não é essas lascas. Então eu não posso levar meu bacalhau para cozinhar, eu vou ter que desfiar ele cru. Então eu vou ensinar vocês como fazer isso. Você pode fazer com qualquer pedaço de bacalhau, ele estando dessalgado, é fácil. Então aqui nós temos um bacalhau, não é difícil tirar a pele, nada. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui uma parte desse bacalhau, preste atenção, tá certo? Um pedaço da carne, ó. Ele vai se quebrando, tá certo? Aí você tira um pedaço. Olha lá, tá vendo que a pele, ela não arrebenta tão fácil. Pronto, soltou aqui. Eu já tenho um pedaço do bacalhau aqui na minha mão. Então o que eu vou fazer? Com ele cru, né? Eu consigo desfiar ele bem fácil, ó, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Fica bem fácil desfiar esse bacalhau, tá certo? Pronto. Não precisa desfiar ele muito fino. Aqui, ó, eu puxo, tiro, desfio. Ó, que facilidade que é, tá certo? Faça isso com todo o seu bacalhau. Agora, então, na hora que acabar esse pedaço da mão, aí você vai lá, pega mais um pedaço aqui do bacalhau, né? Ó, ele vai soltando da pele, ó. Fica bem fácil, você raspa, isso. Os espinhos é bem fácil de sentir, então aqui é uma região perigosa, então você tira devagar, tá certo? Ó, arrancou um pedaço, desfia. Aqui é outra região, palpa bem para ver se não tem espinho. É mais fácil você encontrar o espinho dele quando ele está assim, não quando ele está cozido.
Porque quando ele fica cozido, a carne fica mais dura, mais densa, e aí fica difícil. Então ele cru fica mais fácil. Então aqui nós estamos tirando, cuidado com os espinhos. Vamos a um pedaço maior aqui, para ficar mais fácil e mais rápido. É só fazer o processo de desfiar. Fica parecendo que você está trabalhando com uma carne de frango. É mais ou menos isso. Por quê? Isso aqui vai dar nesse bacalhau uma outra forma de cozimento. Ele não vai ficar todo liso, plano, ele vai ficar irregular, que é exatamente esse que dá o charme do prato. Por isso que chama assim. Acho que é o único trabalho que você vai ter é desfiar esse bacalhau com ele cru. Isso. Não é difícil, não tem cheiro, sua mão não vai ficar cheirando bacalhau. Fica bem mais fácil. Depois que ele cozinhar, ele acentua. Bom, como você pôde acompanhar, nós desfiamos todo o nosso bacalhau. Se ainda ficar algum pedaço maior, você desfia e reserva. Aqui, ó, eu quero essa consistência, tá? Para ele ficar parecido mesmo com frango desfiado, é exatamente isso. A sequência, eu tenho que preparar a cebola, né? Eu já ensinei a limpar, então nós vamos ensinar um outro tipo de corte. É o que eu quero meio círculo, tá? Então é fácil cortar a cebola no meio e aí você vai, né, fazendo cortes finos. Isso, pronto, ó. Eu quero ela assim. Por que eu quero ela desse jeito e não em rodelas totais? Porque é um prato que você não vai deixar a pessoa cortar, tá certo? A pessoa vai se servir e aí ela vai comer só com o garfo praticamente. Então se você colocar pedaço de bacalhau grande ou se você colocar pedaço de cebola grande, vai ficar complicado. Essa pessoa vai ter que cortar para poder fazer, para poder se servir. Então nessa consistência, né, em meio círculo aqui de corte está ótimo. Então pronto, nós vamos começar a fazer o nosso bacalhau. Primeira coisa, nós vamos para a frigideira, nós vamos fazer um processo de fritar a cebola, o alho naquele azeite e depois vai entrar os ingredientes, que é o bacalhau. Aí sim ele vai fazer o processo de cozimento, né, já junto com os ingredientes, para que ele possa ficar num sabor especial. Então acompanhe aqui, nós vamos começar. Vamos dar início ao processo de fazer o bacalhau. Então numa frigideira ou num refratário, numa panela grande, você vai ter que fazer pela quantidade, não vai dar grande volume, mas o processo de fazer, ele é bom que seja numa panela grande, porque nós vamos ter que mexer, tá? A receita envolve ovos, já imagina que esses ovos vão entrar junto com esse cozimento do bacalhau, então a gente precisa ter movimento. Se ficar tudo apertado, fica difícil. Sempre você aquece primeiro a sua frigideira. É bem melhor você tê-la aquecida primeiro, porque se você colocar direto o óleo, o azeite, e ela não tiver aquecida, ele vai demorar para aquecer. E o azeite entrando nessa panela já quente, ele já vai fazer um processo de aquecimento rápido e isso fica legal para a gente conseguir o objetivo, que é fritar os nossos ingredientes como alho e cebola. Então vamos lá.
O processo é rapidinho. Vou pegar o nosso alho, vou esmagá-lo. Isso. Vou colocar ele lá. Bom, agora a gente vai colocar a nossa cebola. 2 cebolas, tá? Vamos fritar nesse óleo, nesse azeite com o alho. E aqui eu quero que frite mesmo, tá? Eu quero que ela fique bem frita, como a gente faz no risoto, deixa aquela batata só com a beiradinha queimada. Aí a hora que ela estiver nesse estágio, aí entra o bacalhau, a gente vai mexer e aí vai deixar ele cozinhar um pouco com esse gosto de alho e com esse gosto de cebola, certo? Então aqui vamos continuar o cozimento. Ela vai passar o estágio de ficar mole e aí depois desse estágio, ela vai começar a ter a aparência de estar crocante. Bom, vocês acompanharam aí que a cebola tem que começar a ver o processo de queimar as bordas. Então quando ela chega nesse estágio, ela passou do estágio de cozimento e ela entrou no estágio de fritura mesmo. Ela vai ter uma aparência diferente. Pronto, começou a queimar algumas beiradas, já chega, é o suficiente. Agora vamos acrescentar o nosso bacalhau desfiado. Vamos misturar com essa cebola e esse alho frito. E vamos misturar os ingredientes. Aqui o nosso bacalhau vai começar o seu cozimento. Aqui o nosso bacalhau está começando a cozimento. Ó, um cozimento bem fácil, bem rápido. Abaixa o fogo, ele vai soltar uma aguinha e vamos deixar ele cozinhar aqui por uns 5 minutinhos. Já está começando a fazer um cozimento ali na beirada. Vamos tampar a nossa panela. E vai demorar uns 5 minutinhos para ele cozinhar. Essa é a primeira parte do nosso bacalhau, nada difícil. Aqueci o azeite, coloquei o alho para fritar, coloquei a cebola. A hora que ela começou a dourar as beiradas, eu coloquei agora o bacalhau. Ainda não coloquei sal, não coloquei pimenta, a gente sabe que isso é só no final. E aí ele vai cozinhar agora por 5 minutos, ele já começou um cozimento, está fazendo uma fervura, 5 minutos aliás, desculpa, vai cozinhar por 5 minutos. E aí, enquanto isso, nós vamos ao intervalo comercial. Quando nós voltarmos, essa parte está pronta, aí começa a entrar as outras partes que nós temos lá, que é o ovo, que é a batata palha, que é a azeitona, a salsa picada, que vai fazer esse jeito especial do bacalhau de hoje. Então, intervalo comercial e voltamos já. Voltou do intervalo? Deu 5 minutinhos mesmo, ó, já está praticamente pronto. Ele ainda está cozendo.
Isso, ó, ainda tem um pouquinho de água, mas nós já vamos continuar o nosso processo. Está quase secando e eu não quero ele totalmente seco. É rapidinho, senão fica duro demais o bacalhau. O que nós vamos fazer agora? Aqui vão entrar os ovos. Então nós vamos pegar os 6 ovos, vamos batê-los levemente. Aqui vai entrar a minha pimenta do reino. E agora nós vamos lá para o nosso bacalhau e vamos colocando, tá, esses ovos batidos e vamos mexendo. E aqui vamos deixar fazer como se fosse um ovo mexido, na verdade com bacalhau, essa é a ideia. Esse é o jeito, a forma do Brás, né, uma região de Portugal. Então faz o bacalhau assim. Então você vai agora, tá, não mexendo muito, mas... Aqui vai salsa picada, e aí nós vamos tampar um pouquinho. Então vamos lá, pegar um massinho de salsa. Isso, já tá bom, não precisa ser tão pequena. Acrescentamos aqui. Perfeito. Uma nova mexida. Não deixa secar muito, ficar muito seco, o objetivo não é esse. E agora o ingrediente mágico, sal, que praticamente a receita já terminou. Você está lidando com ovo, então você coloca uma quantidade de sal que realmente seja razoável. Então, vamos mexer. Você pode até desligar já, para ele não secar muito. Nota 10. Não acabou. Tem mais o que fazer. Nós temos 2 ingredientes ainda, que é a batata palha, e nós temos o ingrediente que é a nossa azeitona preta. A azeitona preta, é importante que ela não entre nesse bacalhau como ingrediente da receita, porque vai mudar o gosto. O importante é que ela esteja no prato e a pessoa, se você colocar azeitona preta sem caroço, fica mais fácil para a pessoa comer junto com esse bacalhau, ou então põe com caroço mesmo, a pessoa corta com a faca, né? Então é assim que a gente faz lá, pega com a mão. Então você come um pouco desse bacalhau e uma azeitona preta. A combinação desses 2 paladares, do bacalhau e dessa azeitona, vai dar a diferença que eu quero que vocês experimentem. Só comer o bacalhau é legal, a azeitona já é legal. Agora, se você misturar isso, você não consegue o mesmo gosto com a azeitona verde, por exemplo. Então faça com a preta, se não tiver, faça com a verde. Então eu vou pegar esse nosso cozido de bacalhau, vou colocar ele numa travessa, eu vou cobrir de batata palha, tá certo? E aí ele está pronto para ser servido. Processo rápido, fácil, pronto.
Por enquanto, nenhuma dificuldade, né? Fritamos o alho, cebola, depois o bacalhau desfiado, cozinhou por 5 minutos, acrescentei 6 ovos batidos e fui mexendo que nem um ovo mexido, não deixei ficar muito seco e agora eu vou terminar colocando batata palha em cima. Esse é o bacalhau à Brás, maneira que você come em Portugal, certo? Voltamos então para montar esse pratinho para vocês. Bom, já meio que organizei aqui a nossa louça. Vocês estão vendo que hoje é uma louça portuguesa, isso eu tenho em casa. Vou pegar a nossa frigideira, tá? Tá aqui o nosso bacalhau, então nós vamos colocar na travessa. Agora vamos ajeitar, uma leve empactada, isso, perfeito? Aqui em cima, o que nós vamos fazer? Jogar a batata palha, cobrir bem mesmo. Eu comprei essa batata palha bem fininha, que é o que eu mais gosto, fica legal. Você pode comprar a batata palha, você pode fazer a batata palha, se você rala a batata no ralo grosso, frita, mas isso demora tanto e a gente quer tanta praticidade hoje em dia que essa é a melhor forma. Pronto. Que dificuldade. Eu peguei da frigideira, coloquei aqui, cobri de batata palha. O que nós vamos fazer? Você vai anotar de novo os ingredientes, que já está pronto. Agora é só comer. Então, para comer, a gente volta depois dos ingredientes e faz esse sacrifício por você, tá certo? Anota os ingredientes do nosso bacalhau à Brás. E aí nós voltamos para poder degustar. Já experimentei, tá bom, com batata palha, então deve estar melhor ainda. Voltamos já. Bacalhau à Brás. 500 gramas de bacalhau, meia xícara de azeite de oliva, 2 dentes de alhos amassados, 2 cebolas médias, 6 ovos ligeiramente batidos, 2 colheres de salsa picada, azeitona pretas, batata palha, sal e pimenta do reino. Você anotou os ingredientes? Então vem comigo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar nosso bacalhau no prato. É fácil, você serve como se fosse... Então aqui, ó, tá? Pego com batata palha. Delícia. Não pode perder um pedacinho. Coloca umas azeitonas aqui, que nós vamos comer com azeitona. O sabor disso aqui, ó, coloca umas 4 azeitonas, 5 azeitonas por pessoa. Deixa em cima da mesa. Cada um se serve quanto quiser. E aí, vou fazer a sacanagem aqui, ó. Se você colocar arroz aqui, você vai estragar, tá? Experimente essa maravilha. Coma junto o ovo e a azeitona, é muito bom. Delícia. Faça isso, coma junto com a azeitona. Ó, nós vamos ter que fazer um intervalo, porque tem um novo bloco de doce. Nós vamos fazer um doce português também, já que nós estamos aqui na terra, homenagem para o meu pai, falecido pai.
portuguesa, adoro comida portuguesa. Então vocês vão me ver comendo, mas já saiba que nós vamos para o intervalo comercial. Eu não vou parar de comer mais para falar. E aí depois nós voltamos a fazer o pastelzinho de nata, que às vezes você compra e não sabe que é muito fácil de fazer, tá certo? Então vamos lá, me acompanha aí. De repente, a qualquer momento pode entrar o intervalo, tá? Gente do céu, que coisa maravilhosa. Voltamos com mais uma receita para esse final de semana de Páscoa que você pode fazer na sua casa. Nós ensinamos a fazer um bacalhau, chama bacalhau à Brás. Eu brinquei e falei assim que parece um mexidão de ovo, mas é sensacional. Se você fizer na sequência e aí misturar o sabor da azeitona, você não vai comer coisa melhor nessa Páscoa. E para ajudar, continuando com a homenagem ao meu pai, a gente vai fazer aquele pastelzinho de nata, aquele que você compra quando vai para São Paulo nos postos, você pode comprar aqui em Ourinhos, em algumas padarias tem, e é fácil de você fazer. Logicamente que os ingredientes eu dei uma simplificada. Nós vamos precisar nessa receita de fazer uma massa folhada. Então se você tem condições de comprar essa massa folhada pronta de supermercados, você acha, fica muito mais fácil para você. Agora, se você quiser fazer, né, a massa folhada, é um trabalho a mais que você vai ter, que eu acho desnecessário, né? Existem várias receitas de massa folhada, mas eu acho que se a gente fizer com praticidade, dá o mesmo resultado do que se você fizer uma boa massa, tá certo? Aqui nós temos a nossa massa folhada e eu quero ensinar vocês agora, quero que vocês olhem, que eu vou separar a clara da gema de alguns ovos. Então eu quero ensinar, você faz ali daquele jeito na casquinha do ovo e aí você acaba às vezes com aquela pontinha da casca furando a gema e dá trabalho. Então eu vou ensinar de um jeito que nós fazemos que é super rápido e você precisa dessas 5 gemas, então preciso separar. Eu vou ensinar você também. Ensinei a cortar cebola, eu estou ensinando algumas coisas para vocês. Então vamos separar a clara da gema, tá certo? Pastéis de nata. Ingredientes: uma massa folhada, recheio, 9 gemas, 2 xícaras de creme de leite, 9 colheres de açúcar e canela em pó para polvilhar, se preferir. Agora derrube ele na sua mão e repara que a gema ela não vai quebrar se você ficar lidando com ela. Então abra um pouquinho os seus dedos, tire totalmente, ó, a gema desliza, tá? E aí você coloca a gema onde você quiser, sem quebrar. Certo? Não é difícil, então você pode fazer isso com agilidade, tá? É só treinar, tá certo? Bom, vocês viram aqui como é que eu separei a clara da gema, facinho, né? Pra ficar na mão assim. E eu quero falar pra vocês que nós vamos ter que fazer em forminha de empada, uma forminha mais profunda, mais rasa, mas você vai ter que providenciar. Não precisa untar, porque a nossa massa, ela é uma massa que já tem bastante gordura, já tem bastante manteiga, né? Então não precisa untar a forminha. Nós vamos abrir essa massa a uma espessura mais ou menos de 1,5 milímetro, tá? Eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui na minha bancada, isso. E com o rolo eu vou... Tá. O meu objetivo é forrar essa forminha para que a gente possa colocar o creme que nós vamos fazer na sequência no nosso fogo, isso. Pronto, ó, uma espessura
não muito grossa. Você vai cortar em quadrados e vamos colocar dentro dessa forminha, tá certo? Vai ajeitando, isso, ela estica, isso, vai ajeitando a massinha, isso. Isso, ó, ela se ajeita, ela se adapta. Essa massa folhada tem essa vantagem por causa disso, tá? Não muito fino. Isso. Pronto, retiro o excesso. Faço a mesma coisa com mais um pedaço. Ó, ela tem que ficar coberta, tá certo? Não precisa ser muito perfeito. Aqui é a mesma coisa, ó, coloco aqui e vou ajeitando a nossa massa dentro da forminha. Isso. Eu vou fazer essa quantidade para vocês verem aqui como é que é. Agora nós vamos começar a fazer, deixa descansando aqui as nossas forminhas. Você pode ajeitar, né, fazer o que você quiser, deixar um acabamentozinho melhor. Eu acho que ela vai assar e ela vai ficar com o miolo mais fundo, a beirada mais alta, vai ser perfeito do jeito que a gente encontra por aí. Então vamos agora fazer o nosso creme, tá certo? Que vai dentro dessa forminha. Bom, agora que nós colocamos a nossa massa na forminha, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o creme. É difícil fazer esse creme. Você vai pegar o creme de leite ou a nata, colocar as gemas e o açúcar tudo na panela, no fogo e ficar mexendo até formar um creme, uma espessura bem densa. Vocês vão ver agora o ponto certinho. Pronto, esse é o creme. Eu vou esperar esfriar um pouco, recheio, coloco dentro da minha forminha e ponho para assar. Não é nada difícil de fazer esse doce, tá certo? Então vamos lá. Isso, eu coloco primeiro o creme de leite ou a nata, o açúcar, as gemas e aí vamos mexer tudo isso.
Pronto, ó, chegou na consistência que eu queria, ficou bem grossinho. É só desligar, tem que esperar esfriar. Na hora da gente aqui na nossa forminha, ele tem que entrar um pouco mais frio. Se entrar muito quente, já começa a cozinhar e amolece a nossa massa. Não é esse o objetivo. Então, enquanto eu esfrio o nosso recheio, você vai ao intervalo comercial, nós voltamos já, que daí é difícil, hein? Rechear aqui, colocar para assar a 180 graus, observar o processo de assar e depois você comer, não tem igual. E o recheio é fácil, né? Vocês perceberam que não é difícil de fazer, tá? Visto que são ingredientes da culinária portuguesa, o leite, o creme daqui, o creme de leite, ou a nata, o ovo, a gema, sempre vai fazer parte. Intervalinho, voltamos já enquanto eu esfrio o nosso creminho aqui, tá? Voltamos do nosso intervalo comercial. Enquanto isso, eu esfriei o nosso doce. Ó, preste atenção na consistência que ele ficou bem cremoso, tá certo? Ó, de novo, ó, tá? Consistência de um mingau, exatamente isso que eu preciso, tá certo? Então o que nós vamos fazer? Vamos colocar nas forminhas. Não precisa encher muito, porque a massinha vai crescer um pouco. Dá 1,5 colher mais ou menos aqui que eu estou colocando. O que sobrar você come, tá? Não deixa para ninguém não. Então vamos colocar aqui agora. E vamos assar, para a gente ver como fica, tá? Você vai acompanhar todo o processo. Massa folhada, nenhuma dificuldade, só forrar a forminha. Aí fazemos um creme com creme de leite, com gema de ovo e com açúcar, né? Sensacional. A gente coloca aqui, vai estar pouquinho isso aqui, vamos colocar um pouquinho mais. Forno 180 graus, mais ou menos uns 20 minutos, mais ou menos uns 25 minutos, ela já cresce, já fica aquela camadinha tostadinha. Vocês vão ver, vocês vão acompanhar certinho.
Enquanto nós acompanhamos aqui o final do processo de assar, já está quase pronto. Vocês copiam de novo os ingredientes, difícil, né? Os ingredientes dessa receita. E aí voltamos logo com o nosso pastelzinho de nata perfeito, assado, bem moreninho, a parte do creme tostadinha, para a gente poder experimentar mais essa maravilha portuguesa, tá? Então anote os ingredientes e voltamos já. Pastéis de nata. Ingredientes: uma massa folhada, recheio, 9 gemas, 2 xícaras de creme de leite, 9 colheres de açúcar e canela em pó para polvilhar, se preferir. Copiou os ingredientes? Então já chegou na hora. O que aconteceu? Em cima do nosso creme já começou a formar uns pontos onde faz as bolhas, está tostando. Esse é o ponto certo, né? Vamos desligar e eu vou tirar daí. Não esqueça de comer isso frio, porque isso aqui quente vai queimar você todo. Então eu vou tirar, nós vamos esperar ele esfriar, aí nós vamos experimentar essa maravilha, tá? Tá borbulhante, então nós vamos tirar aqui, né, a forminha só para ele poder esfriar mais rápido. Quanto mais contato ele tiver com o ar, mais rápido ele esfria. Bom, agora eu vou desenformar. Vou colocar aqui, é facinho, ó, já desenformou. Isso, coloco aqui dentro dessa forminha, já está frio. Ele cai facilmente. Repara que ele fica todo assadinho. E o recheio aqui no meio, tá? Mais afundado, ele faz isso mesmo. Se você quiser deixar a massa mais fina, pode ser. Se você quiser deixar a massa mais grossa, pode ser. Eu gosto assim. Então, vamos lá. Tá um pouquinho morno ainda, mas... Tá um pouquinho quente ainda. Se você deixar esfriar, então, fica melhor ainda. Que coisa maravilhosa. Se você tiver uma receita de massa folhada, pode fazer, mas isso daqui cumpre perfeitamente o papel.
perfeito, não tem nem o que falar. Bom, enquanto eu espero esfriar o meu recheio aqui, que está quente ainda, o certo é você servir isso frio, né? O recheio ainda afunda mais, fica perfeito. A massa está bem crocante, eu acho que você não precisa tentar fazer uma massa, se quiser fazer tudo bem, mas pode comprar pronta. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar na televisão, cozinhando para vocês, fazendo aquilo que eu acho que é o mais simples, é o mais fácil. E agora nós estamos em situação de feriado de Páscoa. Então nós tivemos um bacalhau, uma tortinha dessa aqui, um pastelzinho desse, é sensacional para você fazer a sua refeição de domingo ou de sexta-feira santa, tanto faz. É rápido, é prático, é tudo muito simples de se fazer, tá certo? Voltamos então na próxima semana com mais dicas a respeito da Páscoa, da Quaresma, do domingo de Páscoa e da sexta-feira santa. Nós temos ainda peixe para falar, nós temos camarão para falar. Você não vai poder sair daí, porque senão você vai perder, né, tudo que eu tenho de dizer para você. Enquanto esfrio o meu recheio, que eu não quero me queimar, né, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Sensacional. Até a próxima.